Recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar a Deus. Helena! Helena, que é isso, Helena? Os irmãos estão indo? Helena, vamos cantar, Helena. Helena. Cristo já nos preparou para que com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, ao pedrinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Estes livros vão voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento te achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo padecer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre ama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem
Jesus vencerá. Jesus ele vem do céu em glória, ele vem em Boa nova pelo mundo além, com esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e nos sepulcros em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do assunto usurpador, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem, sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua
Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o número 1. Que essa semana eu estive na casa do meu neto. Aí ele disse: vozinha, eu já sei cantar. Aí ele disse: eu canto chuva de graça. É o número 1. Chuva de graça manda Ele nos dá fortaleza e das bênçãos em paz. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas e graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos penosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas e graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Lamentações, capítulo 3. Lamentações fica, se você encontrar Salmo, aí você vai mais adiante. Depois de Jeremias fica Lamentações. Isaías, Jeremias, Lamentações. Se você encontrar Salmos, vai você continuar. Você vai encontrar Lamentações. Achou? 3. A partir do 22. Lamentações, capítulo 3, a partir do 22. Todos encontraram?
Lamentações, capítulo 3, a partir do 22, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Pai, que nós venhamos, Senhor, suportar todo e qualquer jugo, porque bom vai ser o porvir que o Senhor tem nos preparado. E sabemos que a tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos e de estarmos de pé. Te agradecemos, Pai, por tão grande amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que Lamentações, alguns estudiosos dizem que foi Jeremias que escreveu, outros não. Para afirmar de certeza quem foi que escreveu, a gente não pode. Mas, segundo os estudiosos, alguns dizem que foi Jeremias, o autor. E é interessante que já está dizendo, né? Lamentações. Ou seja, é por isso que Jeremias, ele também é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque ele teve uma tarefa muito difícil, né? Proclamar juízo sobre a nação de Israel. Proclamar o arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, Deus vai trazer o juízo. Geralmente a mensagem de arrependimento, ela vem acompanhada de juízo. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele mandou ele levar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois daqui a 40 dias essa cidade será destruída. Então, sempre a mensagem de arrependimento, ela vem acompanhada de uma mensagem de juízo. Mas, como Deus é misericordioso, você veja que Ele sempre nos dá uma mensagem também de esperança. Ele traz uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo, mas Ele diz que estará conosco se nos arrependermos. Aí ele fala, hoje eu li esse livro e fiquei observando, né, que no meio de tantas lamentações que ele faz, de tanta tristeza, a tristeza de Jeremias, ele lamenta pelo que está acontecendo com o povo de Israel, a destruição de Jerusalém e tudo que estava acontecendo. Mas quando chega no versículo 25, aí ele diz, antes do versículo 22, ele diz que tudo o que estava acontecendo era culpa do povo, que eles mereciam por causa do pecado, mas que diante de todo o sofrimento do povo e que eles mereciam, Deus, aí ele diz, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, nós só estamos de pé por causa da misericórdia do Senhor. E o mais lindo, o mais importante é que ela se renova diariamente. É por isso, irmão, que nós não podemos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador
e ficar naquilo ali. Por quê? Porque temos que ter uma renovação diária. É diariamente, todos os dias. Se eu ler a palavra do Senhor, todos os dias eu vou ser renovada. Se eu ler todos os dias a mesma palavra, Deus vai falar comigo todos os dias. Ele se renova, ela se renova, as misericórdias do Senhor diariamente. E apesar de tudo que ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque a salvação do Senhor vai vir. O que nós temos que ter é esperança e esperar. Se a gente esperar, com esperança, a gente vai alcançar a salvação do Senhor. Porque nós estamos na caminhada, no processo. A salvação do Senhor ainda virá. Por quê? Porque nós não estamos livres. Nós estamos livres do poder do pecado. Mas nós não estamos livres do pecado. Do poder do pecado nós estamos, que antes não estávamos. Nós não tínhamos como lutar contra o pecado, mas Jesus Cristo, a partir do momento que Ele morreu na cruz, Ele nos concedeu poder para lutarmos contra o pecado. Mas o pecado continua. Se não tivesse pecado, a gente não pecava, né? Mas o pecado continua. O mais interessante é que o pecado está dentro de nós. Ele está nas nossas veias. Não tem como a gente se livrar do pecado. Só quando o nosso corpo for transformado. Quando nós tivermos um novo corpo, como semelhante ao de Jesus. Aí é que nós não vamos mais ter a tentação de pecar. Mas quando for sepultado, ou quando for sepultado, ou quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja. Quando nós tivermos um corpo glorificado, entendeu? Depois de morto não tem como pecar mais. Não tem como pecar mais não. Depois de morto acabou. Mas enquanto nós estivermos nessa vida aqui, nessa trajetória, a nossa luta é contra nós mesmos, irmãos. O diabo, ele não, cara de borracha, né, como diz o Senhor, ele não vai tentar com aquilo que nós não temos dentro de nós. Eles apenas, como é que a gente diz no popular? Ele assanha o que estava quieto. Exatamente. Mas por que é que nós caímos? Porque o desejo está dentro de nós. Ele não coloca o desejo. Ele cutuca para ver se ele desperta. Agora cabe eu não deixar ser despertado aquele desejo que eu sei que é o meu ponto fraco. E como é que eu vou fazer isso? Fortalecendo o espírito. Se o espírito estiver fortalecido, como é que eu vou fortalecer o espírito? Jejum, oração e leitura da palavra. Então, quando nós temos o espírito fortalecido, o diabo pode colocar o prato que for. Se o espírito estiver mais forte do que o desejo que há na carne, a gente resiste. Agora, se não tiver, irmão, não tem bom. Pode sair correndo. É melhor você correr do que você pecar. Faça como José. José, diante daquela situação, ele disse: se eu ficar aqui com essa mulher bonita, cheirosa, uma mulher boa azul, irmão, olha, linda. Ele disse: se eu ficar aqui, eu vou pecar. Aí o que foi
foi que José fez? Foge. É isso que Jesus disse. Foge da aparência do mal. Então, se a gente vê que não vai conseguir resistir diante daquela situação, a gente sai daquela situação. Isso não é feio, não, irmãos. Isso é feio aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos do mundo, eles ficam chamando a gente de fraco, de covarde, de frouxo. Então, se o caso for um homem para a mulher, né? Se uma mulher der em cima do homem e o homem não quiser. Então, assim, mas tem outras tentações. Tem pessoas que não resistem ao álcool, tem pessoas que não resistem ao fumo, tem pessoas que não resistem a tantas outras coisas. A novela, eu era viciada em novela. Eu tive que tirar a televisão dentro de casa. Foi, vendi a televisão. Porque eu era viciada em novela. Já crente, viu? Isso lá no passado. Eu era viciada em novela. No dia de culto, eu estava corpo presente, mas a mente não estava. Estava pensando o que era que estava acontecendo com a Maria do Bairro. A Maria do Bairro, Eu estava pensando. Então, assim, pecado não é só prostituição, não é só adultério. Pecado é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ainda que seja uma coisa boa. Por exemplo, se eu passar o dia inteirinho ouvindo com o dedinho ali no celular, no TikTok, né? Que eu não tenho, né? Eu não tenho. Aí se eu passar o dia todinho ali no TikTok, naquelas mensagenzinhas curta, evangélica, né? O dia todinho ali. Eu estou olhando uma coisa pecaminosa? Não. Eu estou ouvindo alguma coisa pecaminosa? Não. Mas aquilo está tirando o tempo de comunhão que eu tenho de ter com Deus. Então, eu estou deixando de sentar com o meu pai e conversar com ele. Lembra, irmão Adão? Começou já a conversar com o papai? Daquele jeito que eu expliquei lá no estudo? Então, eu estou deixando de conversar com o papai para estar ouvindo as coisas referentes ao papai. Mas papai não quer isso. Por quê? Isso não é relacionamento. Relacionamento é você sentar com a pessoa e conversar com ela. Se eu ficar só ouvindo a respeito dela, eu não vou ter um relacionamento com ela. Eu vou conhecer ela, mas ela não vai me conhecer. Então, o mais importante é ter um relacionamento com Deus. Então, é por isso que a misericórdia do Senhor é tão importante na nossa vida. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu já teria morrido e já teria ido para o inferno há muito tempo. Tenho certeza disso, irmãos. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a graça dele, não tem esse que seja bom. Ontem eu acho que foi ontem que eu estava conversando com o pastor, e eu estava dizendo que eu agradeço a Deus, porque apesar de tudo, eu não perco a vontade de ler a palavra do Senhor, apesar de às vezes eu não conseguir ficar 30 minutos orando, 1 hora orando, mas eu oro 15 minutos e vou ler a palavra do Senhor, vou meditar na palavra do Senhor. E chegou um dia que eu não fazia isso, eu tinha perdido isso. Então, isso é a misericórdia do Senhor. E se a gente não alimentar o nosso espírito, a nossa carne vence, irmão. Não tem bom, não tem esse santo
que suporte. Se você sair, se você pegar a brasa e tirar do braseiro lá, ela vai apagar. Não tem como. A gente tem que estar juntos, como igreja, e buscando a presença do Senhor. Não basta você só falar, ou só ouvir falar sobre Deus. Você tem que ter intimidade com Ele. E a maioria de nós não sabemos como ter essa intimidade. Mas é tão simples. Tão simples. É ou não é, irmãos? Só é a gente falar, conversar com Ele, como eu estou conversando com vocês. Tem dia, eu estava dizendo quarta-feira, Vanessa, que tu não estava quarta, estava dizendo que quarta-feira, que tem dia que eu dobro o joelho lá no sofá, aí eu tiro as almofadas e digo, Senhor, senta aqui. E para mim, na minha mente, o meu pai está ali. Quantas vezes eu não viajei, a maioria das vezes eu viajava sozinha, e saía conversando com o Pai. Olha, Espírito Santo, Jesus, meu amado Senhor, meu Pai, senta aqui e vamos conversando. E eu chorava, e às vezes dava vontade de eu gritava que ninguém ia poder ouvir mesmo, né? Não ia incomodar ninguém lá dentro do meu carro. Eu gritava, chorava bastante. Isso é ter comunhão. Por quê? Porque quando a gente começa a falar com Deus, o nosso coração fica quebrantado, dá vontade da gente chorar, dá vontade a lágrima desce, mas não é lágrima de tristeza, é lágrima de alegria, de gozo. É uma coisa que a gente não sabe explicar, só sentindo. Quem já sentiu isso sabe o que eu estou dizendo. Né? Dá vontade da gente pular, dá vontade da gente bater palmas. É uma coisa muito gostosa. Eu só sei que é gostoso demais. Não tem nada que se compare nessa vida. Então, assim, espere como, não sei se foi Jeremias, mas vamos acreditar que foi Jeremias que disse, né? Espere a salvação do Senhor, porque ela virá com certeza. As misericórdias do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. Cada amanhecer é uma oportunidade que nós temos de fazer algo diferente e melhorar. Amém? Vamos ouvir o pastor Júnior, enquanto tiramos dízimos e oferta. E em seguida vocês estão cochichando demais aí, viu, meninas? Hoje nós temos visita. Essas 3 abençoadas aí. E vocês já se preparem, em seguida você já vem louvar, viu? Vai ler, Pia? Vai só louvar? Meus irmãos, vamos cantar com animação? Vamos lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Na igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele me mandou, ele me veio. Essa é a luz que esse Jesus está em nosso meio. Ele me mandou, ele me veio. Essa é a luz que
cheguei aqui, meu Senhor já estava. Cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando ele está em frente, ele está Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Adão. Em seguida, as meninas já se preparam para vir louvar, viu? É uma parte do grupo Vivendo o Chamado. Primeira hora, irmão. A paz do Senhor. Amém. Cada dia com a paz do Senhor. Amém. João, capítulo 5, versículo do 2 ao 9, que diz assim: Ora, em Jerusalém há muitos à porta da ovelha, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos e cegos, mancos, resiscados, esperando a movimentação da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água assim. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outros antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda.
Logo aquele homem ficou sã e tomou o seu leito e andava em qualquer dia, e aquele dia era sábado. Amém? Agradeço a oportunidade. Quando Jesus chega, se a gente quiser a cura, o milagre, a vitória, seja o que for que nós estivermos necessitando, Ele nos concede, né? Seja alívio. Às vezes a gente não recebe o milagre, mas recebe a força para passar pela tempestade. Vamos ouvir as meninas louvarem a Deus, Maria, Kathleen e Bia. Tchauzinho com a paz do Senhor.
Venha cantar, cheguem. Venha louvar a Deus aqui. Venha, o pastor toca aqui, venha. Vem aqui cantar, filho. Eu fico aqui do seu lado, venha. Salve a igreja com a paz do Senhor. Começa aí, vai. Bora pra Tá chorando porque se você tem um Deus dentro de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Deus vê que Ele está te amando. Você já passou. Muito bem, Fernanda. Fernanda, você vai se comprometer de ensaiar um louvor para cantar aqui no próximo domingo. Tá certo? Não no próximo sábado. Ou sábado e domingo. Hã? Vai ensaiar? Pronto, tem uma semana para ensaiar. Alguém tem algum testemunho? Quer falar alguma coisa? Ninguém? Então vamos àquele, né, fundo do baú e em seguida o pastor já traz a palavra. Eu pensei que o fundo do baú era a Fernanda que não traz. Irmãos, enquanto o pastor se prepara ali, amanhã nós vamos para sede, tá? É a ceia do Senhor lá. Aí no dia da ceia, irmã Adriana, a gente não faz o culto aqui. Por enquanto, né? Porque como só tem a irmã Maria e o irmão Adão tomando ceia, mas se vocês quiserem ir, a gente vem pegar, vai todo mundo, viu? Para lá. Agora não vou não, deixa eu ficar mais um pouco. Fica melhor, né? Pronto. Aí amanhã a gente não vai fazer o culto aqui, vai fazer lá.
Irmão Adão, leu aonde vocês lembram? João, capítulo Falou de quê? do tanque e o Tá. Foi mesmo. Aí me veio na mente umas coisas. Aí eu vou ver se dá para sair aqui. Aí já vai valer como fundo do baú. essa de hoje, né? Calma. Então eu vou cantar o fundo do baú. Vou cantar o fundo do baú. Então. Essa aí é para pegar para essa aí. Não, é mais fundo, Paulo. Vai cantar fundo. O senhor se passou todo agora. Faz um negócio para tentar melhorar, complica. A história que o Moadão contava de um camarada que era paralítico, vivia preso numa cama, que esperava um anjo aparecer, tocar nas águas, e o primeiro que caísse dentro do tanque que tinha as águas, que era tocada pelo anjo, era curado. Não foi isso? Quer dizer que aí você não vai fazer, é o contrário. Ele vai tentar ver se sai alguma coisa. Qual o seu destino é fazer? Eu pensei em cantar, no fundo do baú, para não ter que cantar de novo, né? Na beira daquele tanque, os enfermos se encontravam, esperando receber a cura. E quando eles almejavam, o primeiro que ali descia, a cura de Deus alcançava. E ali eles faziam uma fila, esperando a água ser tocada. Enquanto isso eles diziam: dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Há 38 anos, o paralítico ali estava, e nunca caiu no tanque, pois não tinha quem o colocava. Mas Jesus se aproximou e o paralítico curou, e disse: pega a tua cama. Imediatamente o paralítico andou. Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. E hoje nos nossos dias não precisa ficar em um tanque, é só clamar o Senhor, que a sua cura Ele garante. Não precisa o anjo descer, pois o anjo está com você. É só você pedir a Ele, que a sua cura vai receber. Eu dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Pode ser dor de cabeça, depende do que é que seja, Jesus está curando esta tarde a sua igreja. Pode ser qualquer problema, Ele vai resolver. Creia e tenha certeza, essa tarde
sabe, Jesus está curando você. Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Dou glória ao meu Jesus, dou glória ao meu Senhor, porque Ele é ontem e hoje, seu poder nunca mudou. Foi o fundo do tanque. Esse é só o fundo do tanque, é só o fundo do tanque. Irmãos, certo, vocês vão pedindo, vamos cantar. Esse hino é bem antigo, 1988. Se alguém me convidar para deixar Jesus, eu direi não, 1000 vezes não. Eu sou dele e ele é meu, nada vai me separar, nós somos irmãos. E não me peça pra deixar Jesus, eu sou dele e ele é meu. Há um elo muito forte unindo ele e eu, somos dois em um. Deixa Jesus, eu sou dele e ele é meu. Há um erro muito forte unindo Jesus e eu, somos dois em um. A paz que eu tenho não pertence a mim, a Cristo eu entreguei, tudo eu entreguei. Quiser ser meu amigo, meu companheiro não, será que seguir junto comigo os passos de Jesus? Mas Deus me peça pra deixar Jesus, eu sou dele e ele é meu. Jesus e eu somos dois em um. Ele prometeu que não ia me deixar e nunca me deixou, comigo sempre está. Em todos os momentos e situações Ele está comigo e eu não deixo não. Me peça pra deixar Jesus, eu sou dele e ele é meu. Há um medo muito forte unindo Jesus e eu, somos dois em um. Então, me peça pra deixar Jesus, eu sou dele e ele é meu. Jesus e eu somos dois em um. Somos dois em um. Somos dois em um. Salmos 142.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Êxodo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Quantos dos irmãos querem que aquele trio ali volte mais vezes? Diga amém? Rapaz, eu não vou nem convidar mais, Maria. Viu, Catarina? Viu, Bia? Vocês já estão convidados. Salmo 142. Salmo 142 diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face e pus para ele a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava. Esconderam-me um laço, olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. A minha alma, tira a minha alma da prisão, para que eu ouve ao teu nome, em que os justos renderão, pois isto me fazes muito bem. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não é difícil entender que quem escreveu esse texto deste salmo foi o salmista. Mas, todavia, porém, algumas coisas no Salmo 142 nos chamam a atenção. Eu não vou tomar tempo, porque se você for falar de tudo que tem aqui, é 2h30 e eu não vou fazer isso com vocês. Perceba que ele diz: olhei para a minha direita e vi. Ou seja, ele estava dizendo: eu enxerguei bem direito, para ver se eu achava alguém, mas não havia ninguém. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei, pois tu és o meu refúgio. Eu vou até colocar no canto aqui esse aparelho, eu não quero me prolongar. O salmista, ainda escondido, irmã, em cavernas. O salmista, ainda perseguido por um dos seus filhos, que eu não vou contar a história para não prolongar. O salmista, ainda envergonhado em um momento de uma labuta absurda. Porque o salmista, como Luiz, era um camarada que a gente conhece aqui no Nordeste, o Xuxa, que não levava desaforo para casa. Era aquele camarada que teve problema, ele resolvia na hora, da forma que desse e como desse, para ele estava tudo certo e nada errado. Antes de chegar a esse salmista aqui, o salmista de antes, era um camarada de cabeça aqui. Enquanto Salomão, seu filho, fazia de tudo para não brigar com ninguém. Davi era conhecido como guerreiro nato. Tudo para Davi era motivo de uma guerra. Tudo Davi queria botar o seu exército para a batalha. Porém, esse Davi aqui chegou no momento, já na sua velhice, com uma certa idade, sendo envergonhado por seus filhos. Agora esse salmista, ele diz: eu já fui forte, eu já fui guerreiro, eu já fui lutador, eu já fui vencedor, mas eu estou passando por um momento
onde minha força do braço não resolve, onde o meu punho não resolve, onde a minha espada não resolve, pois eu estou fraco, eu procurei alguém para me ajudar, para socorrer a minha alma, não tem ninguém, olhei de um lado, olhei do outro, não achei. Agora eu entendi uma coisa: meus inimigos são mais fortes do que eu. Que situação! Quando você chega à conclusão, e você olha do lado do outro, não tem ninguém, e os seus inimigos são mais fortes do que você, aí você chega no calabouço chamado depressão. E depressão, irmã Adriana, nada mais é do que uma soma da ansiedade, ou seja, toda a perspectiva que você tem sobre o seu futuro, com o estresse do presente e o histórico do seu passado, e você junta tudo, bate no liquidificador, e isso gera a depressão. O Davi estava deprimido, porque outrora o guerreiro, outrora o vencedor, outrora o destruidor de gigantes, outrora o respeitado, agora idoso, sozinho, abandonado, sem ninguém, angustiado, com a alma aflita. Só tem o Senhor mesmo. Só tem o Senhor para me socorrer. Só tem o Senhor para me defender. Só tem o Senhor para me ouvir. Só tem o Senhor para me atender. Só tem o Senhor para me ver. Então o salmista é especialista. Mas na hora da angústia, ele não corria para o promotor. Na hora da angústia, ele não chamava o delegado. Na hora da angústia, ele não chamava o juiz. Na hora da angústia, ele não chamava o policial federal, civil ou militar. Na hora da angústia, ele não chamava o exército. Na hora da angústia, ele procurava ter um encontro pessoal com Deus. E o crente, e o irmão, e a irmã, e a senhora, e o Senhor, que na hora da dificuldade tem um encontro pessoal com Deus. Já dizia um louvor antigo: ele é o amigo mais certo das horas incertas. Mara Lima disse isso em 1993. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Mara Lima já sabia disso lá atrás. O salmista já sabia disso muito antes. Por quê? Porque o salmista só corria para ele, só ia ao encontro dele, procurava as madrugadas para ficar com Jesus. E eu sempre digo aqui, quando eu falo do salmista: eita, o pecador pecava mais do que moda. Eita, o pecador pecava mais do que o pastor Júnior. Eita, o pecador pecava mais do que muitos de nós. Mas o grande segredo do salmista é porque quando ele se arrependia, irmã Maria, não era remorso. Era o verdadeiro, ímpar, sincero, particular, honesto, decente arrependimento. Talvez vocês não saibam o que é remorso. Remorso nada mais é do que um engano que a alma dá ao seu coração. Remorso nada mais é do que um veneno chamado engano que a alma dá no seu coração. O que é isso, Vanessa? A sua alma diz no seu coração que você está arrependido, mas você não está arrependido, você está com remorso. Ou seja, é um sentimento de arrependimento pirata. É um sentimento de arrependimento paraguaio. Como assim, pastor? Porque se a tentação aparecer amanhã de novo, eu pego de novo do mesmo jeito, me arrependo do mesmo jeito, mas volto fazer no outro dia do mesmo jeito. O salmista, ele se arrependia de verdade. Mas, meus irmãos, esse defeito de remorso bate na gente às vezes. Mas eu vou aproveitar esse Salmo 142 para fazer a gente entender a necessidade do arrependimento sincero. E o arrependimento sincero, o pastor Paulo Poliolichu, se eu não me engano foi ele que disse, que uma oração só começa de verdade depois de 40 minutos, 50 minutos. Uma oração de verdade só começa depois de 50 minutos, que você está ali de joelho dobrado, sentado ou sozinho em oração. Ele diz que a oração só começa depois de 50 minutos. Por quê? Se você for ler um livro, Arrependimento de um Coração Quebrantado, que é o livro dele, ele vai dizer, que nos 50 minutos ele começava a lembrar de tudo que ele precisava se arrepender. Jesus, eu sou uma pessoa que erro demais. Eu pequei ontem,
assim, anteontem, assim. Eu peguei na quarta-feira, assim. E quando ele pegava tudo, jogava nos pés de Jesus, todos os seus erros, pecados e vacilos que ele lembrava, aí ele tinha vontade de começar a oração limpa. Você e eu fomos criados por nossa mãe, eu acho. Eu fui, minha mãe e meu pai. Mas, por essa hora assim, minha mãe dizia, eu dizia, mãe, me dá de lanche, um recheado, um iogurte. E ela dizia, não, senhor. Você só vai comer isso aí, se quiser comer, todo sujo assim, não vai te dar. Não! Só depois do banho. Tinha coisas que eu recebia do meu pai e da minha mãe, só depois do banho. Enquanto eu estivesse sujo, imundo, não recebia. E tinha hora para tomar banho. Aí a gente tem coisa que só recebe de Deus depois que a gente, em oração, joga fora nossas imundícies, despeja nos pés de Deus, e agora limpo, pede. E agora limpo, solicita. E agora limpo, implora. E agora limpo, pede socorro. E agora limpo, clama. Agora limpo, diz ao Senhor todos os desabafos da sua alma, angústias, ansiedades, medos, pavores e pânicos. E agora limpo, o Senhor vira para nós e atende o nosso pedido. Por isso que está escrito no texto sagrado que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades geram uma parede para que Ele não nos escute. Quando o texto é escrito nessa conjectura gramatical, ele está dizendo o seguinte: nossa iniquidade foi uma separação, mas quando eu jogo as iniquidades em mim aos pés de Jesus, eu estou naquele momento sem iniquidade. E agora, de coração limpo, eu quebro a barreira, quebro a parede e chego diante do Santo dos Santos, diante de Deus, face a face, pedindo, clamando a Ele, e Ele responde, porque Ele disse que Ele escuta o pecador, ama o pecador, ouve o pecador, mas aborrece o pecado. Por isso que pastor Paulo Pichu disse que teria que ter 50 minutos antes da oração, que era os 50 minutos onde você ia tomar um banho espiritual para ficar limpo, para poder começar a oração. Talvez na cabeça de alguns de nós ele chega dizendo que está rindo, porque eu não consigo nem orar 10. Esse jeito eu não porei na minha vida. As suas opiniões sempre são muito sinceras. Não, eu sou na verdade, eu confio em mim. E não tenho medo de contar para ninguém. Eu sou assim. Perceba no versículo 7. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me renderão, me rodearão, pois me fizeste bem. Tira, se essa palavra aqui fosse trocada para a linguagem de hoje, ela ia dizer: tira minha alma da depressão, tira minha alma da angústia, tira minha alma do pânico, tira minha alma do medo, tira minha alma do problema, tira, porque eu quero cantar, louvar o Senhor, pois tu me fizeste muito bem. Não foi me fizeste bem, fizeste-me muito bem. Agora, quando você olhar para um lado e para o outro, se diz sozinho. Quando você olhar para um lado e para o outro, olhar, procurar, ligar e não ver quem. Esses dias eu fui procurado por um amigo que disse que eu estava muito angustiado, pastor. E no meu coração me deu vontade de ligar ao Senhor. E eu liguei. E o Senhor, camarada, que não dorme. E o Senhor não me atendeu. Aí quando o Senhor não me atendeu, o diabo disse: nem o teu amigo está te atendendo numa hora dessa. Esqueça e se afunde nos seus problemas. Mas ele disse que Jesus disse no ouvido dele: não se preocupe, eu estou com você. Eu até posso não atender toda hora uma ligação. Às vezes o telefone pode estar descarregado. Às vezes eu posso não ver a ligação. Pode ser que eu tomando remédio tarja preta como eu tomo, eu apague e realmente durma.
Mas há um que não dorme, há um que não fraqueja, há um que não vacila, há um que está atento a todo momento, a toda hora, a todo instante, ao seu clamor. Por isso que o salmista, ele era inteligente e sabia fazer canções, orações, louvores ao Senhor em momentos de angústia. E os salmos mais lindos e louvores mais lindos do salmista foram feitos em dois momentos da vida dele: ou em momento de gratidão, ou em momento de clamor, em momento de petição, em momento de angústia extrema. O salmista costumava cantar, orar, salmodiar ao Senhor. Sabe qual é o segredo do salmista? Um dos segredos do salmista, porque na hora de reclamar, ele resolvia clamar ao Senhor cantando. Sabe qual é o segredo do salmista? Porque na hora de adorar, na hora que ele recebia a bênção, ele não esquecia de adorar ao Senhor e pagar os votos. Por isso que ele diz: pagarei meus votos diante de todos, para mostrar que o Senhor é bom. O salmista não esquecia de clamar ao Senhor nem no momento da angústia, nem esquecia de agradecer ao Senhor no momento das vitórias. Então, há um aprendizado muito peculiar no Salmo 142. Quando você se sentir só, quando você achar que está tudo perdido, quando você se achar isolado, quando você se achar sozinho, quando você se achar miseravelmente destruído, lembre-se, Deus não investiu em você para lhe deixar morrer no abismo. Deus investiu em você para lhe colocar em um lugar ainda mais especial. Que lugar é esse, pastor? Um lugar de adoração, um lugar de magnificação ao Senhor, um lugar onde você possa engrandecer o nome dele, pois ele é bom, e disso a gente sabe muito bem. Já passou bem, não? Passou bem, né? Amados irmãos, vou encerrar daqui a pouquíssimos minutos. Mas eu queria dizer a você que eu aprendo tanto com salmos, que cada salmo que eu vou ler, eu penso que o salmista estava vivendo no mesmo tempo que eu. Aí o Jorge pode estar ali perguntando: como assim? Eu não entendi. Você, eu, nós, não já passamos por situações que a gente procurou alguém que teve socorro? Passamos. Eu, você, nós, não já passamos por situações que a gente diz: dessa aqui é difícil eu voltar a ser o que eu era. Eu volto mais não. Eu acho quase impossível. A gente já disse isso. A gente já clamou, gritou, gemeu, chorou e ninguém nos escutou. Já passamos por isso? Já. Então o salmista passou por tudo que ele passa. E o salmista alcançou vitória passando por tudo que a gente passa. E o salmista não deixa uma receita que se a gente copiar ele, a gente vai ser vencedor como o salmista foi. Mas como eu vou copiar o salmista, pastor? Copie começando pelo Salmo primeiro: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ele dela medita de dia e de noite. Comece fazendo como ele fez no Salmo 2: o Senhor é o meu refúgio, ele é o único no qual eu espero e confio. Faça a mesma coisa que ele fez no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Continue fazendo o que ele diz no Salmo 119, versículo 111: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faça o que ele diz que Deus fazia no Salmo 27, versículo 10: uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, todavia, diz Deus, eu não me esquecerei de ti. Faça o que ele fez no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Faça o que ele diz no Salmo 37, versículo 7: anjos do Senhor acampa-se em volta daqueles que eu tenho e o livra. Faça o que ele diz no Salmo 37, versículo 25: faça o que ele diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Faça o que ele disse no Salmo 46: aquietai-vos, diz o Senhor, e para saber que eu sou Deus. Eu podia dizer aqui N salmos que eu vou parar, mas eu quero dizer: precisamos aprender como salmista, ser vencedor, derrubar gigantes com a peteca, ser vencedor e vencer os filisteus, ser vencedor e vencer os inimigos do povo de Deus, ser vencedor e vencer os seus inimigos. Mas pastor, eu tenho inimigo? Tenho. Eu também tenho. Jesus também teve. Mas nós vamos vencer porque nós servimos ao mesmo Deus que o salmista serve. Encerrando, porque eu não vou falar todos são Aprenda.
Eu disse outro dia a uma irmã que o segredo dela viver em tanta lamúria era porque ela só sabia pedir e esquecia de agradecer. E eu disse para ela: quantas vezes a senhora pediu ao Senhor alguma coisa esse ano? Ela disse: não me lembro. Não, mas vamos chutar aí 10 vezes. Ela disse: mais. 20 vezes? Não sei, mas acho que mais. 30 vezes? Acho que sim. Mas ok, a senhora pediu umas 30 vezes, foi? A senhora lembra que pediu umas 30 vezes? Agora, quantas vezes a senhora deu culto de ação de graça? Quantas vezes a senhora agradeceu? Ela disse: eu nunca dei um culto de ação de graça. Quantas vezes a senhora agradeceu? Sim, agradecendo, nenhuma. Eu recebi a bênção, obrigado a Deus. E disse: agradecer. Agora, na hora de pedir, a senhora passava lá 10, 15 minutos, dizendo: Senhor, não é? Agora, na hora de agradecer, obrigado mesmo. Ah, meu irmão, desse jeito, Deus virou sua empregada, a senhora é patrão de Deus. É mesmo, né? É. Tem hora que o crente está tão crente, irmão, que diz o que o salmista disse: bendiz, ó minha alma, o Senhor, Salmo 103. E tudo, mas tudo, fígado, intestino, pulmão, boca, olho, ouvido, nariz, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Por que, salmista? Porque é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas mentiras, as minhas falsidades, as minhas hipocrisias, os meus remorsos. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara. Primeiro Ele tem que perdoar para poder depois sarar. É por isso que quando você vai orar, você tem que passar 50 minutos fazendo um clamor a Deus, mostrando a Ele a sua miserabilidade. E sara todas as nossas, as tuas, as minhas enfermidades. Retira tua alma da perdição e te coroa de paz e de verdade. Bendiga o Senhor pelo ar, bendiga o Senhor pelo alimento, bendiga o Senhor pela água, bendiga o Senhor pelo oxigênio, bendiga o Senhor pelo coração batendo, bendiga o Senhor pelo esposo, bendiga o Senhor pela esposa, bendiga o Senhor pelo teto, bendiga o Senhor pela terra, bendiga o Senhor pelo sol, bendiga o Senhor pela chuva, bendiga o Senhor pela vida, bendiga o Senhor. Eu poderia dizer 300 coisas ali. Bendiga o Senhor. Amém, amados? Pai, te louvamos, porque a tua palavra foi ministrada. Perdoa meus pecados, Senhor. Eu sou um sujeito tão miserável que às vezes eu não consigo nem chegar diante da tua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoe os pecados que eu tenho cometido por pensamentos, ações, palavras e gestos. Pai, para que eu possa chegar diante da tua presença com o coração limpo, puro e sincero e receber de ti o que o Senhor tem para me dar. Senhor, que eu não seja grato só pelo aquilo que o Senhor me dá, pelo aquilo que eu peço. Pelo que o Senhor me dá, porque eu peço. Mas que eu possa ser grato também por aquilo que o Senhor não me dá. Ou por aquilo que o Senhor me der e eu acho que não é daquilo que eu queria. Que eu aprenda a ser grato também, Senhor. Que a tua palavra entre, transforma, modifica e regenera. Senhor, nos ajuda a orar pelo menos 50 minutos. Que é o período da limpeza interior. Pai, em nome de Jesus, nos faça mais crente. Obrigado pelo Xoxo, obrigado pela irmã Adriana, obrigado pela Vanessa, obrigado pelas suas filhas, obrigado pelas meninas que vieram de 7 casas, obrigado pela minha esposa, obrigado pela irmã Maria, obrigado pelo irmão Luiz, obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, abençoe o culto de ser amanhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de dar a bênção apostólica, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Qual foi o dia que eu falei, Pia? Lembra não, né? Dias 11... São 3 dias. Deixa eu olhar aqui para dizer a vocês de verdade. Dias 12 e 13. Dias 12 e 13. Vai estar, dia 12 é uma sexta-feira, e dia 12, 13 e 14 12, 13 e 14. Dia 12 é uma sexta-feira. Dia 12 vai estar em 7 casas a irmã
Thaís Firmino. Ela toca violão e prega muito. E vai estar conosco também o pastor Antônio Barros e a pastora Célia. Em 7 Casas, dia 12. Dia 13, vai estar aqui pastor Antônio, pastora Célia, Thaís e seu violão. Você não vai não, né? Amém. Amém? Dia 13 vai estar aqui. Chama seu marido, arraste ele para mesa. Manda trazer o dela. Você não pode faltar, vai ser um culto muito poderoso. Na sexta lá, no sábado aqui. E no domingo, nós estaremos lá, e vocês também irão. Por que, pastor? A gente faz sempre lá. Porque lá, de domingo, tem 50 ou 60 pessoas. É mais fácil levar vocês daqui para lá, porque são menos pessoas, do que trazer 60 pessoas de lá para cá. Compreende? Sabe quando? Então, No próximo mês, né? Dezembro. Em dezembro. No dia 14, vai estar uma banda com bateria, com baixo, com teclado, com toda a estrutura de som, e os pastores de Maceió fazendo um evento poderoso em 7 casas, e você não pode nem adoecer, nem viajar, nem morrer. Está na mão do Senhor, né? Por favor, mamãe, vamos vai para a glória dele, vocês que vão viajar. Viu? Nenhuma dessas 3 coisas. Não. Uma irmã lá de 7 casas já cancelou uma viagem. Não foi, Bia? Ia fazer meu Deus. Bia, foi ou não foi? O quê? Cancelaram uma viagem por causa desse evento, não foi? Não faz uma ideia, cancelou. Então você não pode perder dias 12, 13, 14. Amém? Amém. Então vai ser tremendo. Quem perder, vai perder muito. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus. E você diz, você diz, Deus abençoe. Amanhã estaremos em 7 casas. O que você está passando, Jesus vê que Ele está te dando. Você já passou. Mas Deus falou assim.
Agradeço a oportunidade, não chegou. Yeah.